Boa tarde. Dando continuidade à nossa conversa sobre gestão de identidades, nesse módulo vamos falar um pouco mais sobre os componentes do fluxo e as atividades e alguns papéis necessários desempenhados por pessoas nesse processo. Processo macro. Um ponto importante, é extremamente válido desenhar o processo quando está em um projeto de gestão de identidade. O processo desenha-se o processo como está, ou seja, como as pessoas executam as tarefas de construção, revisão e revogação de direitos, de forma que esse desenho, normalmente em BPMN, uma boa anotação, você consiga ajustar e melhorar, levando em conta que será utilizada uma ferramenta de gestão de acesso e identidades. Esse mapeamento permitirá a definição dos marcos, das pequenas vitórias e o vislumbre dos resultados e benefícios que poderão ser colhidos quando o processo é corretamente implantado. E, é claro, nunca é demais mencionar a comunicação. Comunicação dos benefícios, comunicação do passo a passo, de forma que as pessoas na organização acompanhem e vejam os benefícios que estão sendo alcançados e os marcos de realização do projeto. Já falamos sobre benefícios, mas não custa relembrar que a gestão de identidade visa auxiliar os profissionais e as empresas a tomarem ações de negócio, executarem suas atividades de forma rápida e ágil e focada. E para isso, muitas vezes nos defrontamos com muitos usuários, centenas de direitos, complicação, mesmo em empresas pequenas, quando novos sistemas e complexidade de sistemas exigem uma gestão de direitos que não necessariamente atende à necessidade de segurança. Criação e revogação de direitos, o famoso provisionamento e deprovisionamento automatizado. Contas órfãs, como gerir aquelas contas que aparecem no sistema sem pai nem mãe, ou seja, sem uma aprovação formal e que são a porta de entrada para fraudes e riscos. Quem tem acesso a quê? Cada vez mais informação é valor. Quem tem acesso às informações? Cada vez mais as empresas são controladas por processos automatizados. Quem pode disparar um processo, vislumbrar um processo ou alterá-lo? E claro, o autoatendimento, que vai desde o registro da pessoa no sistema até seu reset de senha, baseado em perguntas e respostas, baseado em envio de um SMS ou mesmo baseado em biometria. E, é claro, a administração delegada, onde o gestor, na ponta, na área de negócio, decide sobre quais direitos as pessoas devem receber para a execução de suas tarefas e tem o poder de controlar isso com uma visão de negócio e não uma visão técnica. O centro de todo o processo de gestão de identidades é o perfil. O perfil é o formato para que se concedam direitos às pessoas. Então, é um guarda-chuva, basicamente, sob o qual se incorporam os direitos técnicos. E agrega-se a esse perfil um título que o descreve de forma mais genérica, uma descrição que informa o perfil deve ser construído de forma que represente a realidade. Para isso são utilizados os componentes, ou blocos de Lego, né? Transação, operação, atributo e, claro, como já mencionado, o título e a descrição. O atributo é o componente mais granular do perfil de direitos. São normalmente associados a grupos, caixa postal, botão, valor de alçada, ou seja, um perfil de um sistema como o EUDAP ou como o Microsoft AD, que é composto basicamente de grupos, pode ser construído utilizando um único grupo, então seria um perfil, um título, uma descrição e um único grupo, ou um título, uma descrição e um conjunto grande de grupos. Transações são normalmente associadas a sistemas como sistemas de ERP, onde existem transações para executar as tarefas, as atividades, como transação para incluir um fornecedor, transação para emitir um relatório, transação para executar um pagamento e, claro, as operações que são vinculadas às transações. Uma transação com operação de inclusão, transação com operação de revisão, enfim, componentes do bloco de Lego que permite que seja criado o perfil de acesso. O perfil de acesso, como já mencionamos, é composto por um título, uma descrição e os detalhes técnicos que serão utilizados para o provisionamento ou criação dos direitos nos sistemas. Um requisito para o perfil
é que deve haver pelo menos um responsável nomeado. O perfil de negócio é um perfil que sobe um nível, ou seja, ele permite uma visibilidade focada mais no ambiente de negócios do que no ambiente técnico. Ele busca associar funções ou cargos aos direitos técnicos que devem ser configurados nos sistemas. Por exemplo, um perfil de negócio de um determinado processo de negócio mapeado pode ser composto de um perfil no sistema SAP, um determinado perfil no file server e um outro perfil de e-mail. Esse composto, recebendo um título e uma descrição, permite esse vínculo de um perfil de negócio a um cargo ou função dentro de um processo de negócio. Isso traz agilidade na medida em que poderão ser concedidos e revogados direitos automaticamente e rapidamente, com aprovação, registros para auditoria, mas sem travar o processo dinâmico cada vez mais necessário para o atendimento às necessidades de mercado das empresas atualmente. O responsável pelo perfil, como já mencionamos, é um requisito que existe um responsável para cada um dos perfis, é a pessoa que tem a tarefa de aprovar as solicitações de acesso, e cabe também ao responsável pelo perfil ou gestor do perfil revisar periodicamente os perfis que foram concedidos, decidindo se esses perfis devem ser mantidos ou revogados. O custodiante ou depositário é o profissional que normalmente possui um acesso e o conhecimento necessário para executar tarefas de administração do sistema, cadastrar usuário, revogar usuário, enfim, cadastro de senha. Esses acessos privilegiados devem ser executados, evidentemente, unicamente de acordo com tarefas geradas pelo sistema de gestão de identidade. Segregação de funções é o processo onde evita-se que ocorram conflitos de interesse. Um exemplo bastante simples é quando um determinado usuário, uma pessoa, possui o direito de executar uma transação, de incluir um fornecedor no sistema de pagamento. Supondo que essa pessoa também disponha do acesso para executar a transação, autoriza pagamento para as pessoas cadastradas no sistema de pagamentos, existe um potencial de fraude que exige a implantação de um controle compensatório. Então, o controle compensatório deve levar em conta o risco e os perfis. E o processo de segregação de função deve ser baseado em uma matriz que identifique quando as pessoas recebem mais de um direito e esse conjunto de direitos o coloca em conflito, ou seja, potencial de fraude ou perda para a empresa. Sincronização com a base de pessoas é o processo inicial da gestão de identidade, é o disparador da gestão de identidade. O sistema de gestão de identidade faz um acesso à base de RH e lê as informações e se sincroniza. A partir dessa sincronização, pode ser aplicadas regras de negócio que permitem ações. Uma ação de criação de um direito, a ação de revogação de um direito para um usuário, uma ação de bloqueio de um usuário, por exemplo, em licença maternidade ou licença médica, uma ação de revisão de direitos, caso essa pessoa troque de cargo. Enfim, ações com base em regras de negócio aplicadas às informações disponíveis no sistema de recursos humanos da empresa. É possível também utilizar essa mesma sincronização caso estejam disponíveis arquivos ou uma base de dados para os terceiros que prestam serviços para a empresa. Sincronização com o ativo é o outro extremo do processo. Nesse caso, as informações sincronizadas com o RH e após a aplicação de regras de negócio geram tarefas de criação de usuário, revisão de usuário ou revogação de usuário executadas na ponta, ou por um depositário a partir de uma tarefa, ou automaticamente utilizando um conector de software. Um exemplo de solicitação que ocorre na medida em que os usuários, durante a dinamicidade do seu processo, durante o ciclo de vida dos direitos, precisam pedir direitos para atender novas atividades ou complementares ou implantação de um novo sistema. O usuário solicita o acesso, é feita uma aprovação, em caso de 2 níveis, a aprovação primeiro pelo gestor e em seguida pelo responsável pelo perfil.
Não havendo segregação, o perfil é provisionado, ou seja, o direito é criado e eventualmente até o usuário é criado, caso não exista ainda, mas é criado o direito e concedido então o acesso com aqueles poderes descritos no perfil. O processo de sincronização de pessoas, como já vimos anteriormente, pode gerar também solicitações de acesso, não apenas concessão. Nesse caso de uma solicitação de acesso gerada por regras de negócio, ainda é necessário a aprovação do gestor e do responsável. O processo de concessão é aquele onde a qualquer momento o gestor responsável pelo perfil concede os direitos, concede aquele perfil a uma pessoa. Nesse caso, a solicitação pode chegar por e-mail, fluxo do próprio sistema de gestão de identidade ou por outros meios. O importante é que houve uma aprovação pelo responsável pelo perfil e que o sistema de gestão registra perfil, data, hora, enfim, as informações necessárias para a auditoria futura. O desenho do fluxo, muito simplificado, onde a pessoa solicita, o sistema gera as tarefas que são executadas e registradas as evidências de que o processo teve sucesso. Uma revisão de acesso é vital para garantir a qualidade das informações. As pessoas trocam de cargo, trocam de funções e muitas vezes centro de custo, e é necessário refletir essas mudanças nos direitos que as pessoas possuem no sistema. Existem casos famosos de fraudes e grandes perdas simplesmente porque as pessoas, após longo tempo de trabalho na empresa, simplesmente não tinham seus direitos revisados, acumulavam muitos direitos e ou executavam fraudes ou eram alvo de bandidos que, utilizando as suas credenciais, executavam eles mesmos então as fraudes, obscurecidos pela anonimicidade. O controle de acesso, então, é efetivo quando ele é revisado periodicamente e essa revisão deve ser disparada através de regras de negócio. O gestor de segurança aplica a política e define que regras de negócio serão executadas, como, por exemplo, uma revisão periódica ou uma revisão a partir de uma troca de cargo, ou uma revisão a partir de uma troca de centro de custo. O sistema gera as tarefas, o gestor, o responsável pelo perfil, decide se mantém ou revoga aquele direito, de forma que a tarefa seja gerada, executada e evidências ocorram para a auditoria do processo. Uma revogação de acesso deve ser feita a partir de um gatilho do RH, como por exemplo, demissão da pessoa, ou por uma ação discricionária de um profissional de RH, do gestor da pessoa ou do próprio responsável pelo perfil. Na interface do sistema, esses profissionais podem decidir pela revogação de um ou mais direitos das pessoas nos sistemas. E, é claro, são registrados qual o perfil, data, hora, disparador e, claro, os direitos que foram revogados. O fluxo de revogação, também bem simplificado, aonde o gestor ou o RH dispara a revogação, o sistema gera as suas tarefas de revogação, executa a tarefa e gera as evidências de auditoria. Como já mencionamos, a segregação de função é um fluxo que tem por objetivo proteger a empresa de condições em que as pessoas têm um poder demasiado e nenhum controle sobre isso. O fluxo, mesmo que o responsável conceda o direito, o sistema verifica se existe uma segregação e o processo só segue adiante após a aprovação por parte do gestor de segregação, que analisa as transações que devem ser segregadas e o controle compensatório que foi implantado. O gestor de incidentes é o profissional responsável por investigar os eventos que violam a política de segurança e planejar planos de melhoria, tanto para violação de política quanto para eventuais falhas de processo. O sistema Horácios, desenvolvido pela Peletrust, possui um módulo de gestão de incidentes de segurança que gera automaticamente incidentes, por exemplo, no caso de não revogação de um direito, no caso de uma não revisão de um direito, no caso de identificação de uma conta que está cadastrada em um dos sistemas e não foi devidamente aprovada. Ou seja, os incidentes de segurança e as tarefas geradas pelo sistema garantem que os direitos registrados do sistema de gestão de identidade são exatamente os direitos que estão configurados nos sistemas. E os relatórios dos incidentes são entradas para análise crítica do processo de gestão de acessos e identidades, que normalmente deve ser executado uma vez por ano, no mínimo. O provisionamento de direitos, como já mencionamos, pode ser manual ou automático.
O manual, quando é executado por uma pessoa a partir de uma tarefa controlada e registrada pelo GIA. O sistema de gestão de identidades tem um próprio módulo de geração de tarefas ou pode integrar com sistemas de chamado como Gira, HP OpenView ou terceiros, de forma que ele gere a tarefa e monitora a sua execução. Ao ser fechada a tarefa por um técnico, o sistema de gestão de identidade captura o ticket e fecha a sua própria tarefa, marcando aquele acesso, aquele perfil como concedido. Já no modo automático, toda a tarefa de concessão de direitos, criação de usuário, concessão de direitos, concessão de senha e revogação de direitos é feita automaticamente por um conector de software. O provisionamento manual é usado como alternativa em caso de falha do automático. Se por algum motivo não foi possível revogar automaticamente um direito, por exemplo, o sistema vai gerar uma tarefa para que o técnico execute manualmente essa revogação e evite e mitigue o risco que poderia ser causado por um direito não revogado em caso, por exemplo, de uma demissão de um colaborador. O conector basicamente é um software que escreve, adapta, configura os componentes PIP e PDP, que a gente deve lembrar são os componentes que garantem o acesso ou não das pessoas às informações e transações. Os fabricantes escrevem conectores, normalmente para sistemas de mercado, utilizando toolkits ou APIs fornecidas pelos fabricantes dos sistemas. Os conectores podem ser síncronos ou assíncronos. A grande maioria é síncrona, ou seja, é feita a solicitação, é enviado o comando de provisionamento, acionada a tarefa de provisionamento, e o retorno do sucesso ou insucesso é imediato. Já num sistema assíncrono, normalmente envolve um processo batch que roda e algumas horas ou até dias depois é recebido o retorno do sucesso ou não do provisionamento. Então é bastante importante identificar se o sistema irá seguir um provisionamento síncrono ou assíncrono. Como eu mencionei, a grande maioria dos sistemas de mercado, os conectores são síncronos. E alguns dos conectores disponíveis para o sistema Horácio, que é o sistema desenvolvido pela eTrust, que passa por Microsoft AD, Exchange, ODAP, SAP, Oracle, Gira, OpenView, MasterSAF, HackF e, é claro, um conector genérico que permite conexões para sistemas legado ou desenvolvidos internamente. Muito obrigado.